E aí, pessoal, no vídeo do canal de hoje, últimas do São Paulo, direto do CT, análise do jogo contra o Fortaleza e opinião, e também mercado da bola. Ah, mas a janela aqui no Brasil fechou. Mas lá fora não. Então tem novidades sobre zagueiro e muito mais. Então, vambora pro vídeo. É necessária, porque o São Paulo tem 3 competições em disputa. Uma, essa o São Paulo não tem chance nenhuma de ganhar. Outra, ele tem chance minúscula, Copa do Brasil. E na outra ele tem chance. E naquele tem chance ele vai jogar na quinta-feira. Ele é favorito naquele tem chance? Sim. Não sei se ele é o favorito, mas ele é o que tem o melhor elenco. Tá. Porque um time que vive um jejum de grandes títulos como o São Paulo vive, sempre tem coisas além de simplesmente a preparação do time e a capacidade dos jogadores. Se fosse por isso, o São Paulo era favorito para chegar à final. Mas o São Paulo sofreu contra o América, por exemplo. Sofreu contra o Ceará bastante, né? E agora vai ter o Atlético Goianiense, que é um time que oscila bastante. Não vive o seu melhor momento. Tem o clássico goiano nesse final de semana. Também tem suas preocupações, está ali na zona do rebaixamento. E o São Paulo vai pegar essa equipe que tem também suas principais chances na Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense pode almejar ganhar a Sul-Americana, claro. Por que não? Claro. Porque não é inviável, não é inviável. O São Paulo, obviamente, tem mais chances. Então o Rogério contra o Fortaleza tem que poupar. Tem que, mas não é optativo. Tem ser um jogo importante para não correr risco no final do campeonato. Eu acho que pelo trabalho do Rogério, pelo jogo coletivo do São Paulo, pelo futebol que o São Paulo vem apresentando, mesmo com esses resultados não positivos no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não tem chance de cair. A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, tem uma crise interna, o time desmorone emocionalmente ali, entra na zona do rebaixamento, aí começa a pressão, todas aquelas questões, o São Paulo não dá amostra de que vai fazer isso. O São Paulo, até quando perde, como foi, por exemplo, no meio de semana, faz boas partidas. E quando o São Paulo não joga tão bem assim, não são partidas desastrosas. Aí o São Paulo, às vezes, quando joga bem, coloca o time principal no Brasileiro, coisa que tem feito muito pouco. Fez contra o Bragantino, 3-0 no Morumbi, com o senhor jogo, se não me engano, né? 2 finais de semanas atrás, Verdade. Contra a boa equipe do Bragantino. Então, eu acho que a preocupação do São Paulo no Campeonato Brasileiro é tentar se manter, se possível, ali mais acima, porque de repente não ganha a Sul-Americana, e aí, quem sabe, com uma 7ª, 8ª colocação, consegue uma vaga antes da fase de grupos da Libertadores. Não sei quantas vagas também os brasileiros vão ter na Libertadores, então quem sabe até uma vaga direta, mas por enquanto o São Paulo não tem que pensar nisso. São Paulo tem que pensar no jogo de quinta-feira e, de alguma maneira, sintonizar primeiro no jogo desse domingo contra o Fortaleza, que ganhou todos os jogos no retorno, que é um time extremamente bem treinado, e para quem acha que essas coisas de meio de semana não funcionam, é só olhar o Fortaleza. O Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Estadual, tem um trabalho tático coletivo, um dos melhores do país, de longe, passa da fase de grupos depois de começar mal na Libertadores, é eliminado na Libertadores no mata-mata. Quando cai dos mata-matas, começa a ganhar. Exato. O Campeonato Brasileiro, porque tem tempo para treinar, Então, se o Rogério decide abraçar tudo, provavelmente ele afunda em tudo. Tem que priorizar o que é prioridade nesse momento, e a prioridade é a Copa Sul-Americana. Você acha que ele vai entrar com o time titular principal contra o Flamengo? Contra o Flamengo? Contra o Fortaleza? Não, contra o Flamengo. No outro lado. Eu acho que ele vai... Gente, tomou de 3-1 em casa. Mas aí tem outra situação, Pra que eu vou poupar os meus jogadores aqui? Quer que poupa todo mundo quando perde. Mas ele não vai ser jogado já, já vai ter resolvido a Você Sul-Americana. quer economizar a viagem. Não é isso. Estou dizendo o seguinte. Alguém acredita, em sã consciência, que o São Paulo vai eliminar o Flamengo? São Paulo amanhã vai com o time Por titular. mais que seja difícil, Eu acho que ele vai com o titular amanhã e vai poupar contra o Flamengo. Não, mas o Flamengo daqui a 3 semanas. Daqui 3 semanas, tá certo. Esse outro Flamengo semana joga que vem. Vai com o time titular. Semana que vem. Da Sul-Americana. São Paulo joga quinta na Sula. Então, isso que eu ia falar. Pra quê? Que isso, mano. Caminhada na Sul-Americana? Muito complicada na Copa do Brasil. Ele tem um jogo de ida da semifinal da Sul-Americana fundamental. Agora, não, acho que nesse caso ele vai poupar contra o Flamengo. Se repete Eu acho. E compreendo. Alguns jogadores. Mas aí eu vou colocar uma outra questão aqui pra vocês. Não sei se era isso que o Facinho isso quer aí, falar. vai fazer um mistão. Perdeu pro Flamengo em casa da maneira que foi. Jogando com mais posse de bola, jogando bem, perdeu. Se joga no final de semana agora com um time que não é o principal e perde do Fortaleza em casa, nada pro não impacta pro meio de semana? Até porque foi muito digna a atuação no meio de semana agora. Não, mas o São Paulo, Pedrão, o São Paulo precisa somar pontos para começar a se colocar de novo nessa briga por Libertadores. Claro que ele é favorito da Sul-Americana? Não é garantido. É favorito. Não é campeão. Eu acho que ele vai bater campeão. Então ele precisa. Não, eu também acho da Sul-Americana. Eu também acho. Que isso, hein? Sua mãe fã que vai ser campeão. Sim, eu entendo você. Não adianta Mas eu acho que com o dinheiro da a conta atacada do São Paulo é a Sul-Americana. Claro, é óbvio que sim. Mas ele precisa fazer a parte dele até lá.
Claro, pode perder, se ele faz a parte dele contra o Fortaleza, consegue um bom resultado com o Atlético Goianiense, já tá praticamente garantido na final. Entendeu? Então, assim, ele tem que fazer essas duas partes. E se ele repete desempenho do jogo contra o Flamengo, diante do Fortaleza, que independentemente do bom momento é inferior ao Flamengo, possivelmente ele ganha o jogo. Então, é repetir com o time principal. Sim, ele vai com o time principal, não tem o porquê de poupar. Na minha visão, não tem o porquê de poupar. Eu iria com o time principal, o São Paulo tem força suficiente, mesmo com esse bom momento respeitável de um Fortaleza que não vai cair, e nem pode cair, porque é uma equipe forte o suficiente para pelo menos permanecer na primeira divisão. Uma boa equipe mesmo. E é bom lembrar também que na derrota para o São Paulo, por Palmeiras, por 3-1, o Luciano não jogou o tempo inteiro, o Patrick não jogou o tempo inteiro, o Flamengo? O Reinaldo não jogou o tempo inteiro. O Patrick sai no segundo tempo e eu acho que ele vai colocar um time mesclado. Bem cansado. Também acho. Eu acho que ele vai dar uma mesclada. Ele vai mexer um pouco nesse time. E aí eu acho que talvez o favoritismo que em tese era para ser todo do São Paulo, né? Porque o Campeonato Brasileiro saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Não, pra mim você tem o melhor momento de Fortaleza no campeonato. O Campeonato Brasileiro, você tem mais quantas rodadas? 15? 15 rodadas. Então você tem a condição, se ele entrar com o time reserva, ou mesclado, misturado, o Gorgoni jogou um tempo só contra o Fortaleza, ele tem condições de ganhar, empatar. O Gomes tem que descansar, deixa aí. De levar um bom resultado. Agora, se ele perder para o Atlético Goianiense, como funciona? Se ele perder um jogador importante, talvez, nesse jogo contra o Fortaleza. Porque o Fortaleza vai exigir do São Paulo, hein? Vai. Fortaleza não vai ser... O Fortaleza vai exigir do São Paulo que o São Paulo seja o São Paulo do Flamengo. Para ganhar do Fortaleza. Porque o Fortaleza já vinha jogando... Antes, nós já falávamos aqui, né? A posição do Fortaleza não condiz com o futebol que vem jogando. A briga dele não era aquela. A briga dele não era aquela. É só ver o que o Fortaleza fez com o Fluminense nos 2 jogos. Sim. Nos 2 jogos. Né? Então eu acho que... e se o Rogério colocar um time mesclado, é compreensível. É compreensível, porque ele já deu várias dicas e já falou várias vezes. Os nossos planos eram: vamos jogar o Campeonato Brasileiro. Não quero passar o que nós passamos o ano passado. Exato. Só que o que aconteceu? Tá chegando a Copa. Não, mas estou dizendo, chegou uma Copa aqui, chegou uma Copa... 2 joguinhos eu estou numa final de Copa Sul-Americana. É a minha teoria. Ele mudou, e ele já falou, né? Depois tem um jogo só na final, certo? Tem 3 jogos para ganhar. Sim. A Sul-Americana, que é um título internacional. Muito mais próximo do que 15 jogos. Exatamente. Em 15 jogos, eu não acredito que o São Paulo deva perder vários jogos para poder entrar na zona do rebaixamento. Eu não acredito. No Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fortaleza. O Rogério Ceni se encontrando com esse time onde ele foi tão feliz, né? O Fortaleza. O Rogério Ceni tem algumas dúvidas, mas vai ganhar alguns reforços, como por exemplo o Bustos, o Fernandes, os gringos recém-contratados que não puderam jogar a Copa do Brasil, assim como o Marcos Guilherme, que também chegou para o ataque, não podia jogar a Copa do Brasil. Esses 3 caras devem ser utilizados de alguma forma pelo Rogério Ceni, que também pode poupar, porque na quinta-feira tem o foco que sobrou, né? A prioridade do São Paulo até o final do ano, que é a Copa Sul-Americana, o jogo de ida lá no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense, semifinal da Copa Sul-Americana. O Luan está se recuperando muito bem de uma cirurgia que ele foi submetido. É dúvida, mas tem uma pequena chance de aparecer já no domingo. Talvez na quinta-feira, chance maior. 2 caras que estão ainda numa espécie de fase de transição, não vão jogar domingo. Zagueiro Miranda e o volante Gabriel Neves, ambos com problemas no tornozelo. Miranda ainda no refis, o Neves já na transição no gramado, mas para domingo não vai rolar. E fora de campo, o Rogério Ceni pode perder um dos poucos zagueiros que ele tem no atual elenco, o jovem Luizão. Chegaram 2 propostas do futebol inglês aqui na mesa do presidente Júlio Casares, uma do West Ham, a outra do Fulham. Esses caras querem contratar o Luizão até quarta-feira da semana que vem, quando fecha a janela. O São Paulo tem que dar uma resposta. São Paulo, para morder alguma coisa lá no futuro, vai tentar ficar com 30% dos direitos econômicos do Luizão, Michele. Como é que está, nesse momento, a conversa com ele? Primeiro, é bom a gente esclarecer que São Paulo e Nacional do Uruguai não tem conversa. Não há necessidade dos clubes se conversarem. A questão toda é que quando o Gabriel Neves veio para o São Paulo, o staff dele, né, eles fizeram um acerto com o Nacional do Uruguai numa compensação caso o São Paulo comprasse o Gabriel Neves. Então o São Paulo, optando por comprar, é o Gabriel Neves e o staff dele que vão repassar essa quantia, essa porcentagem para o Nacional. O
nacional e São Paulo não tem o que conversar nessa questão. Existem metas a serem batidas pelo Gabriel Neves e aí o São Paulo automaticamente ou obrigatoriamente já compra o jogador. Só que, pelo que eu pude apurar, essas metas ainda não foram batidas pelo Gabriel Neves. O Gabriel Neves vem ganhando sequência agora, recentemente, com o técnico Rogério Ceni. Então vem ganhando confiança, vem ganhando sequência. Então esse número, né, fechado de meta que está estabelecido no contrato, ele ainda não foi batido. Mas isso não quer dizer que o São Paulo não vai comprar, né? O São Paulo já decidiu comprar. O São Paulo quer o Gabriel Neves em definitivo. Só que existe uma questão também que é importante a ser dita para o torcedor. Essa questão dos números a serem batidos, aí você tem a compra obrigatória e automática. Caso ele não atinja esses números, aí vai depender do São Paulo abrir uma oferta e o Gabriel Neves aceitar ou não. Então depende muito do jogador. Mas eu também reitero aqui para vocês que a diretoria do São Paulo não tem nenhum indício de que o Gabriel Neves não queira ficar no São Paulo. Muito pelo contrário, está adaptado, está tendo sequência, gosta da cidade de São Paulo, já está muito bem adaptado ao elenco do São Paulo. Então assim, fiquem tranquilos, o São Paulo só está esperando a formalidade, a questão dele bater as metas para comprar automaticamente ou então chamar para uma conversa que, aliás, já está em andamento, mas ainda sem uma situação já batida o martelo ou definida para a compra do jogador, mas o São Paulo já disse publicamente, já disse ao próprio Gabriel Neves que quer contratar em definitivo o jogador e fazer aí um contrato extenso. É um jogador jovem, é um jogador que está adaptado e, claro, evidentemente, brigando por espaço no São Paulo. Mas é uma Paulo e Luizão. Alguns dias atrás, havia deixado claro para vocês que Igor Gomes não renovaria o contrato e que a negociação com o Luizão estava bem complicada, para não falar que estava inviável. Até o Carlos Belmonte desmentiu, disse que havia uma conversa boa com o Luizão, havia muita expectativa de acordo. Pois bem, nessa sexta-feira, uma série de notícias dão conta de que o Luizão também está de saída do São Paulo. Resta saber se agora, com uma pequena compensação financeira, ou a partir de 1º de fevereiro, dia seguinte ao fim do seu contrato. O Luizão não quer renovar o contrato com o Tricolor. São Paulo chegou a oferecer um salário 7 vezes maior do que o atual. E o Luizão disse não. Entre as alegações está o fato dele ter propostas do West Ham e do Fulham, além de interesse do Porto e do Benfica. O Fulham gostaria de levá-lo agora e fez uma oferta bem pequena ao São Paulo, que não agradou. São Paulo só vai topar liberar o Luizão agora se houver uma compensação financeira ou um percentual de uma venda futura maior do que dessa primeira oferta feita pelo time inglês. Fulham tem pressa, até porque a janela de transferências na Inglaterra se encerra em 1º de setembro. Luizão, desde que demonstrou sua intenção de não renovar, foi escanteado do elenco do São Paulo. Nos 7 jogos do mês de agosto, ele só esteve em campo uma única vez, durante 20 minutos, no confronto contra o Red Bull Bragantino. Em algumas das partidas, nem chegou a ser relacionado, como por exemplo no jogo contra o Santos, em que não ficou nem no banco de reservas. O que mais me chama a atenção é como o São Paulo perde atletas de graça ou quase de graça, atletas formados na base do clube. Mas outro ponto que chama a atenção também, como os jogadores formados em Cotia demonstram nenhuma gratidão ao time que investiu durante anos. Porque são vários os casos de jogadores que fazem esse procedimento. O Marquinhos só não saiu de graça porque surgiu uma proposta de última hora do Arsenal. O Vitinho foi embora alguns meses atrás para o futebol mexicano. Se a gente voltar no tempo, tem o João Schmidt, Militão, o Cipriano, enfim. Agora mais 2 casos, do Igor Gomes e do Luizão. É preciso entender por que os atletas que ficam tanto tempo em Cotia aceitam deixar o São Paulo sem garantir qualquer retorno financeiro. Para de falar sobre o São Paulo e a chance de o Tricolor faturar mais dinheiro com um ex-jogador. Casemiro acaba de se mudar do Real Madrid para o Manchester United, quase 10 milhões de reais entraram nos cofres do Tricolor. Antony deve ser anunciado pelo Manchester United em breve. Outro negócio que vai garantir um caminhão de dinheiro, cerca de 70 milhões de reais são esperados pelo Tricolor. A terceira possível negociação para garantir grana ao São Paulo envolve o zagueiro Morato, 21 anos de idade, revelado em Cotia, não jogou no time principal e acabou negociado com o Benfica B. Nesse momento é titular absoluto do clube português, barrando, por exemplo, o Vertonghen, zagueiro belga de 2 Copas do Mundo, João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, e também Lucas Veríssimo, que já está recuperado de uma cirurgia no joelho. Pois bem, o Morato, que outro dia recebeu proposta oficial do Rennes da França, essa oferta chegou a 12 milhões de euros, agora interessa ao Milan da Itália. E o que se especula, de acordo com o André Hernan, é que essa proposta pode ser superior a 15 milhões de euros.
Por que a notícia interessa tanto ao São Paulo? O Tricolor ficou com 15% do valor de uma venda futura quando ele foi negociado. Em 2019, São Paulo faturou 6 milhões de euros e ficou com 15% do valor. 85% foram negociados com o Benfica, os outros 15% são do São Paulo. Tricolor que ainda deve embolsar mais ou menos 2% com o mecanismo de solidariedade. Então você calcula 17% no valor de um eventual negócio. Só não dá para se esquecer que o Benfica não tem a intenção de negociar o Morato. Entende que o brasileiro de 21 anos de idade está em fase de evolução e pode garantir muitos milhões de euros numa transferência na janela de 2023. Por isso, você, São Paulino, talvez não consiga festejar a transferência do Morato nesse instante. E aí, pessoal? Se tem que priorizar, é bom não abandonar o brasileiro, né? Um jogo de cada vez e vamos contra o Fortaleza aí, ver se o São Paulo consegue pontuar novamente no Morumbi, fazer uma partida como a que fez contra o Bragantino. Possivelmente aí o Rogério Ceni vai fazer aquela mesclada como sempre faz. É claro que agora o jogo do ano é o jogo contra o Atlético Goianiense, até porque é o campeonato que o São Paulo tem mais chances depois da derrota no Morumbi contra o Flamengo. Contra o Flamengo, que o Vitor Birner falou, tem poucas chances no Brasil. Eu não teria uma chance de ser campeão, mas isso não quer dizer que não possa brigar lá pelas primeira parte da tabela, e um 7º, 8º, e conseguir também uma vaga lá em Libertadores. Mas se o São Paulo for campeão da Sul-Americana, aí já consegue uma vaga direto. Mas até lá ainda faltam 3 jogos, e o Atlético Goianiense não vai dar facilidade para o São Paulo. Mas se o São Paulo jogar do jeito que jogou contra o Flamengo, acho que tanto contra o Fortaleza quanto o Atlético Goianiense, o resultado será um resultado positivo. Até porque tem uma outra questão, né? Tem que botar a bola para dentro. Botando a bola para dentro do jeito que jogou, aí fica fácil, né? E falando ainda sobre o jogo contra o Flamengo, né? Fica ainda aquele gostinho amarga, mas todo mundo fala de um desempenho digno, né? É digno, né? Mas no final das contas o que vale é a bola na rede, né? Mas agora são 3 semanas até lá. Discordo do Somani, acho que o Rogério Ceni vai tentar lá com o time titular, é o mínimo também com respeito à torcida, ao torneio. E futebol tem coisas, né? Quem sabe, né? Mas assim, a probabilidade é 0,00001% de classificar. Até porque o time do Flamengo é fortíssimo e fez uma grande vantagem no Morumbi. Esse é o jogo do Fortaleza. É outra pedra no sapato do São Paulo, né? São Paulo tem muita dificuldade de vencer a equipe cearense. Porém, vamos pro jogo. Esperamos aí um Morumbi com boa torcida, bom público. Apesar de ter tomado uma ducha de água fria ainda na Copa do Brasil. Mas essa torcida que empurra e que move esse time. Então não pode ser diferente no jogo de amanhã, no Morumbi. Falando de mercado da bola, de mercado internacional, destacando aí que o Nicola, que dá sempre bola, muitas bolas fora, algumas dentro, mas mandou bem. Tem que entender por que esse pessoal quer sair voado do São Paulo, né? Porque essa ingratidão. Mas também tem que entender do outro lado, a autocompetência, principalmente da gestão Leco. E por que não da gestão Casares, que deveria ter se adiantado em algumas negociações, para não perder jogador de graça ou a preço de banana. Como foi lá o Marquinhos, que saiu por um preço baixíssimo, como foi o Toró, que saiu de graça, como foi o Marquinhos Cipriano, como foi o Schmidt, como foi o Militão. Então, assim, é complicado. E se você for puxar lá atrás, como foi o Kaká, né? Mas tudo bem. Mas, então, é uma situação complicada, né? São Paulo investe, na hora do retorno. Ou é um retorno zero, ou é um retorno muito pequeno. Agora, no caso do Luizão, tem sido destacado na imprensa que o São Paulo vai fechar a negociação tendo ainda 30% do jogador para uma futura venda. Mas ele nem passou praticamente pela equipe titular, né? Então é frustrante, mas como o Igor Gomes não vai ter solução, os dois vão sair. O Igor Gomes eu defendo no sentido que já deu, né? Acho que ele precisa de uma outra experiência, que pode explodir lá fora. Acho improvável, mas pode, tem coisas do futebol. Mas acho que o São Paulo já deu. E o São Paulo perdeu, né? Perde dinheiro com o Igor Gomes, porque no caso dele não vai ter nem essa opção de ter uma porcentagem, até porque não aparece interessados pelo jogador até a janela fechar na quarta-feira. No caso do Luizão apareceu o West Ham e o Fulham. A primeira proposta do Fulham foi muito baixa, mas quem sabe até lá não dá uma melhorada. Então é isso, pessoal. É o São Paulo, como eu sempre digo, movimentado, dentro de campo e fora de campo. E só para fechar, fora de campo, novamente, mais uma tentativa de golpe aqui do São Paulo. Os conselheiros tentando aí fazer uma votação com relação à reeleição novamente. Lembrando que há menos de um ano eles tentaram e perderam. Quer dizer,
É complicado, né? O São Paulo é administrado por uma gestão arcaica, por conselheiros que não tem interesse nem visão nenhuma no bem do São Paulo, no futebol do São Paulo, nem na parte social, eu diria, para ser sincero, eu não consigo ver isso. São só interesses próprios. E o São Paulo vive essa crise aí que já passa de 10 anos, enquanto os rivais aí como Palmeiras e Flamengo, por exemplo, estão voando e muito acima do tricolor. Mas esse é um assunto mais pra frente, mas eu só coloco que aqui no canal a gente não vai esquecer desse assunto não. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, claro, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.